Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa quinta e última noite da nossa Semana de Oração da Família. Que bom podermos passar esse tempo juntos, que bom podermos estudarmos a palavra do Senhor juntos como uma grande família. E hoje, em especial, nós queremos apresentar a vocês os líderes do Ministério da Família de cada igreja. Vamos lá, Cleane? Vamos sim. Começando com o Júlio e a Selma. Eles são os líderes do Ministério da Família na igreja de São Roquinho. Continuando, o Bim e a Estael, que são os líderes do Ministério da Família na igreja de Barra de Santa Júlia. E eu tenho a Aparecida e o Adelso, que são líderes do Ministério da Família da igreja de Santa Júlia. E tenho o Joel e a Nádia, que são líderes do Ministério da Família da igreja de Cinco Casinhas. Coordenando esses líderes, nós temos o pastor distrital Gilles e o pastor auxiliar, pastor Robert. E neste momento, convido você e sua família a elevar ao Senhor uma oração especial por esses líderes especiais dessas igrejas de São Roque do Canaã. Vamos orar? Oremos. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de termos conseguido passar juntos uma semana. Aprendemos um pouco mais de como ser famílias melhores, de como nos tornar famílias perfeitas. Te pedimos, ó Deus, nesta noite, em especial pelos líderes dessas famílias, pelos líderes dessas igrejas, que o Senhor possa estar, ó Deus, com cada um, cuidando, zelando e dando sabedoria na coordenação dessas igrejas. Que o Senhor possa estar conosco, nos dando uma boa noite, que possamos ser perseverantes e que venhamos conseguir vencer tudo o que vier pela frente. Nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós esquecemos, Cleone. Nós começamos essa semana de oração com o tema Famílias Imperfeitas. Mas eu quero convidar vocês para que nós encerremos essa semana de oração com o tema A Igreja como uma Grande Família. E nós vamos retirar o in do imperfeita, porque sabemos que durante toda essa semana podemos ter a certeza que as orientações que recebemos da palavra do Senhor proporcionou a nós ou proporcionará ainda para que nos tornemos famílias perfeitas. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. A maldade coloca os pais contra os filhos. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua
Olá, muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando à nossa quinta e última noite da nossa semana de oração com o tema Famílias Imperfeitas. Mas como vocês já viram na introdução, começamos com famílias imperfeitas, mas temos que terminar com famílias perfeitas. E hoje também não vamos falar das famílias das nossas igrejas, mas hoje nós apresentamos quem são os líderes que coordenam todas essas famílias. Podemos conhecer um pouco mais dessas pessoas que estão sempre à frente dessas famílias, motivando, fazendo programações para que as nossas famílias se tornem famílias mais saudáveis, famílias mais unidas e se preparando também para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração, pedindo a presença do nosso Pai Celestial e que o mesmo venha nos iluminar para que possamos aprender as lições que Ele deseja nos ensinar nessa noite. Querido Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses dias, pelas lições que o Senhor nos ensinou. E nós te pedimos, Senhor Deus, uma vez mais que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio. Que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas na vida de cada casal, Senhor Deus, que está tirando tempo para aprender, tempo para buscar conhecimento em Ti. Fica conosco, Senhor, que o Teu Espírito nos ensine nesse momento, que possamos colocar em prática a cada dia as lições contidas na Tua Palavra. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. O tema de hoje, como foi falado, é a igreja como uma grande família. O nome favorito de Paulo para descrever os crentes é irmãos. Ele usou esse título pelo menos umas 60 vezes em suas cartas. Nestas duas cartas aos Tessalonicenses, que é onde o nosso sermão vai estar baseado, ele empregou a palavra irmãos mais ou menos umas 27 vezes. Paulo viu a igreja local como uma família. Cada membro nasce de novo pelo poder do Espírito Santo e se torna um co-participante da natureza de Deus. Eles todos foram partes da família de Deus. É trágico quando os crentes negligenciam ou ignoram a igreja local. Nenhuma família é perfeita, assim como nenhuma igreja local também é perfeita. Mas sem uma família para proteger e cuidar, uma criança poderia sofrer e até morrer. Assim também, os filhos de Deus precisam da família que é a igreja local para crescer, para desenvolver os seus dons e continuar servindo a Deus. No texto de hoje, Paulo discute sobre essa grande família que é a igreja. Quando nós vamos para Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 12 e o versículo 13, Paulo agora começa a mostrar a igreja como uma liderança na família de Deus. Ele diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. A igreja sem liderança é uma igreja fraca. O pai é o cabeça do lar. A mãe é o grande suporte e a cooperadora idônea. Os filhos precisam obedecer os seus pais. Esta é a ordem de Deus, é a ordem que Deus estabeleceu para a família. Filhos precisam de pais e os pais são espelhos para os seus filhos. Um exemplo bem claro é no sistema americano dos filhos de mudarem para a universidade quando são adolescentes. Isso tem sido muitas das vezes um grave problema. Deus concedeu dons à igreja, assim como Ele coloca um pai na família, Ele coloca líderes na igreja também para pastorear o rebanho. Os líderes são chamados de obreiros ou trabalhadores, são chamados de superintendentes, administradores. Qual é a responsabilidade que os irmãos têm em relação aos seus líderes? A primeira responsabilidade que a Bíblia fala está contida no verso 12, aonde fala que devemos acatá-los. Os líderes são dons de Deus à igreja, eles têm a autoridade espiritual da parte de Deus e nós devemos aceitá-los no Senhor. Eles não são dominadores do rebanho e nem ditadores, exploradores, mas exemplos, são servos.
como eles seguem o Senhor, devemos segui-los também. O outro conselho é que nós devemos apreciá-los. Não há nada de errado de honrar fiéis servos de Deus. Quando Deus recebe a glória, a liderança espiritual ela é grande também. É uma responsabilidade, é uma tarefa difícil muitas das vezes. As batalhas e os fardos são muitos e algumas vezes o encorajamento é pouco para essas pessoas. Precisamos ser prodígios no encorajamento e na intercessão em favor dos nossos líderes. O outro conselho que Paulo nos dá fala que nós devemos amá-los cada dia mais. Como irmãos, os líderes estão entre nós e como líderes, eles estão sobre vós no Senhor também. Ou seja, é eles que nos presidem, é eles que nos lideram em Cristo. Ao mesmo tempo, não é fácil essa responsabilidade. A autoridade de líder precisa ser com doçura, com ternura. Quando o pastor deixa de ser ovelha, ele se torna um lobo também. Devemos obedecer aos nossos líderes. Os líderes devem ser obedecidos. Enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras, eles devem ser obedientes, porque velam pelo rebanho e vão dar contas do rebanho a Deus. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita em vós outros. Isso se encontra lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. O resultado da família da igreja está em obedecer os seus líderes espirituais, é que reinará a paz, a harmonia na igreja. Uma igreja obediente é uma igreja que tem paz, é uma igreja que tem harmonia. Sempre que encontramos divisão e dissensão na igreja é por causa do pecado, seja nos nossos líderes ou seja nos nossos membros da igreja também. Mas sabemos também que a cooperação na família deve ser recíproca também. Nós encontramos isso no versículo 14 e no versículo 16, onde diz assim: regozijai-vos sempre. Devemos ser pessoas alegres. Os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros. Os membros mais velhos ensinam os membros mais novos, os encorajam quando estão em dificuldades. Efésios capítulo 4, versículo 12 diz: ensina que os líderes equipam os membros para o serviço do ministério. Em muitas igrejas, os membros pagam seus pastores para fazerem a obra por eles, enquanto ficam simplesmente omissos. Paulo nomeia alguns membros especiais da família que precisam ajuda pessoal. Havia na igreja 3 grupos que precisavam de atenção especial. Que grupos são esses? Primeiro grupo nós encontramos aqui no versículo 14, que diz assim: exorto-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Esse termo era usado para o soldado que não ficava na linha e insistia em marchar de maneira errada. Se não houver leis, normas e princípios na família, elas se tornam um caos. Alguns crentes da igreja não atenderam essa orientação de Paulo. Assim como é uma tragédia quando um filho se rebela contra as orientações dos pais, um membro da igreja insubmisso provoca dor, provoca divisão na igreja. Esses eram os fanáticos, os intrometidos e os ociosos também. O segundo grupo está no mesmo versículo, que são os desanimados. Na igreja há algumas pessoas que sempre olham para a vida com óculos escuros. Elas sempre veem o lado escuro das coisas e desistem quando passam por situações difíceis. Literalmente significa aqueles que têm uma alma, uma fé muito pequena. Precisamos encorajar essas pessoas, fazê-las olhar para cima, ensiná-las que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses eram aqueles que estavam preocupados com os seus parentes que haviam morrido ou com a sua própria condição também. O outro grupo que Paulo nos aconselha a prestar bastante atenção, a ter cuidado, são com os fracos. Paulo não está falando de pessoas fracas fisicamente, mas pessoas fracas na fé.
pessoas que não haviam compreendido a grandeza da sua liberdade na pessoa de Cristo Jesus, pessoas que viviam debaixo de regras e eram severas no julgamento das outras pessoas também. Esses eram aqueles que tinham uma tendência, muitas vezes, para a imoralidade também. Esse tipo de ministério não é fácil, querido amigo. Então Paulo acrescentou alguns conselhos sábios para nos encorajar nesse trabalho. Quais são esses conselhos que Paulo nos dá para que agora a gente consiga encorajar essas pessoas? O primeiro conselho que Paulo nos pede é que eu e você sejamos pacientes. É preciso ter paciência para edificar uma família. O membro fraco hoje pode ser um líder amanhã. Olhe para as pessoas não simplesmente para o que elas são, mas para o que elas poderão vir a ser. O exemplo é aonde Jesus fala: tu és Cefas, filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Então Jesus sabia quem Pedro era, mas Jesus com o seu poder divino, ele já sabia quem Pedro poderia se tornar lá na frente também. A outra dica que Paulo nos dá é: verifique sempre as suas motivações. Muitas vezes o líder não é compreendido, não é amado, não é reconhecido, não é encorajado. Paulo sofreu muitas pressões, muitas acusações, muitos ataques, censuras. Mas ele jamais deixou que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações. Não podemos retaliar quando somos feridos. Não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos alterar o curso da nossa atitude, porque as pessoas muitas vezes nos atacam. Se a nossa motivação é movida pela sede de apreciação, pela sede de louvor dos homens, ficaremos desapontados com o nosso ministério. A nossa motivação deve ser fazer o melhor para Deus, para a honra e para a glória do nosso Deus. Outro conselho que Paulo nos dá é: cultive sempre uma alegria transcendental a cada dia. A alegria mantém o fardo longe do trabalho. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor ama um servo alegre e um alegre doador também. Cada membro da família deve ser uma pessoa alegre. A alegria contagia as outras pessoas. Você já percebeu isso? A ordem de Deus é: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós encontramos essa passagem em Filipenses capítulo 4, versículo 4. A igreja também deve ser um local de adoração, onde as famílias se sintam bem a adorar o nosso Deus. A adoração é a principal e mais importante atividade na igreja. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Todo ministério deve fluir da adoração. Deus e não o homem é o centro da vida. Quando a nossa motivação para o trabalho está desfocada da adoração a Deus e da glória de Deus, torna-se apenas uma atividade sem poder. O apóstolo Paulo nomeia vários elementos da adoração na igreja. E que elementos são esses? O primeiro elemento da adoração está contido no versículo 17 do capítulo 5, onde Paulo nos diz: orai sem cessar. Orar sem cessar não significa uma oração que ocorre continuamente, mas uma pessoa que recorre à oração constantemente. A oração é fundamental. A igreja primitiva priorizou a oração na sua vida. A igreja precisa ter fome de Deus pela oração, pelo jejum. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não existe sermão poderoso, meu amigo. Existe homens cheios do Espírito Santo, já dizia um grande pregador. A outra coisa que Paulo fala é que nós devemos ter a atitude de louvar. A ação de graças é um elemento vital na adoração também. O louvor tem uma conotação vertical e outra horizontal. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Uma igreja que adora a Deus é uma igreja que tem prazer em adorar, é uma igreja que tem prazer em cantar, em ter um culto vivo, um culto empolgante. O culto precisa ser em espírito, mas também precisa ser em verdade. Tem que ser um culto racional, de cabeça e coração. Em tudo dai graça,
não significa dar graça pelo mal moral. Pelo contrário, é louvar a Deus sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais, o mal em bem, e fazer com que todas as coisas cooperem para o bem maior. O outro conselho que Paulo nos dá está contido no versículo 19 e o versículo 21, que diz assim: não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retede aquilo que é bom. A adoração que ignora as Escrituras não é espiritual. Pode haver emoção, pode haver até emoção, mas se a adoração não é bíblica, ela não é verdadeira. Onde não há fidelidade às Escrituras, não há o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não está operando ali. O apóstolo Paulo menciona 3 imperativos que devemos aprender. O primeiro é: não apagueis o Espírito Santo. O uso da palavra apagar traz a figura do fogo como símbolo do Espírito. Fogo fala de pureza, de poder, de luz, de calor. O fogo ele ilumina, o fogo ele aquece, o fogo ele purifica e o fogo ele alastra também. Apagamos o fogo quando removemos o combustível, jogando terra ou tirando o oxigênio. O fogo derrete a dureza dos corações. O fogo precisa ser mantido aceso no altar do coração. Apagamos o fogo quando cedemos o pecado ou quando deixamos de orar e obedecer a palavra de Deus. O outro conselho que Paulo nos dá, o outro imperativo é: não desprezeis as profecias. As mensagens apostólicas, elas eram mensagens revelatórias. Hoje as mensagens, elas devem ser mensagens expositivas. As profecias aqui não é apenas ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo das Escrituras. Precisamos pregar não sobre a palavra, mas precisamos pregar a palavra de Deus. E Paulo ele continua dizendo: julgai todas as coisas, mas retede aquilo que é bom. O crente não é uma pessoa de mente estreita. Ele tem discernimento, ele tem a capacidade de julgar, ele pode avaliar as coisas, ele discerne entre o certo e o errado, ele sabe distinguir entre aquilo que é precioso e aquilo que é vil. O crivo para o julgamento é a palavra de Deus. Precisamos deste ensino. A igreja está sendo destruída porque lhe falta conhecimento. A igreja tem se alimentado de palha e muitas vezes não tem se alimentado do pão do céu, que é a palavra de Deus. E Paulo, ele continua dizendo que temos que ter uma vida piedosa também. O propósito da adoração é para que possamos nos tornar mais e mais parecidos com Jesus. Fazemos isso abstendo-nos do mal e santificando-nos em tudo também. Mas precisamos também de comunhão cristã a cada dia. Depois que a adoração coletiva termina, os santos devem ministrar uns aos outros. Eles cumprimentam uns aos outros, eles encorajam uns aos outros. Comunhão é uma parte fundamental na adoração. O culto continua do lado de fora do templo e é através da comunhão cristã. Na vida cristã há espaço para a afeição e precisamos ser calorosos uns com os outros. E o meu apelo para você hoje, nessa noite, meu querido amigo, minha amiga, é que Deus ele te colocou hoje a fazer parte da sua família. Deus ele te chama hoje a fazer parte do grande hospital de Cristo nesse mundo. Em Jesus somos mas em Jesus também somos mais fortes. Entre a sua vida, entregue a sua vida nas suas mãos. Eu falo para você mais uma vez: consagre a sua família ao Senhor. Convide-o a fazer morada no seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a orar, pedindo que Ele nos salve, pedindo que Jesus nos transforme, pedindo também que Ele nos molde de acordo com o seu caráter. Vamos orar a Ele nesse momento, pedindo que a nossa família espiritual, que é a igreja, venha a ser uma família mais unida, uma família mais determinada, para que juntos possamos terminar a obra de pregação do Evangelho e tão pronto possamos ver Cristo Jesus nas nuvens do céu, para enfim podermos estar com Ele para todo sempre. Querido Deus, nosso eterno Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor nos
presenteou com o Espírito Santo, aquele que nos cuida, aquele que nos guarda, aquele que nos ensina, mas também o Senhor instituiu a igreja, que é a família espiritual aqui na terra. Nessa família, Senhor Deus, possamos crescer a cada dia, temos a oportunidade de desenvolver os nossos dons, temos a oportunidade também, Senhor Deus, de sermos bênçãos para a vida de outras pessoas também, de vermos a transformação de pessoas, de vermos pessoas se preparando para o breve encontro com Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos transformar, que a cada dia possamos refletir mais e mais o caráter de Cristo Jesus. Fique com cada família, Senhor Deus, que está escutando, com cada família que nos acompanhou durante essa semana. Continue derramando o teu Espírito, a tua graça sobre eles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe. Que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a sua vida. Mas eu não poderia terminar a mensagem de hoje sem agradecer as pessoas que estiveram me acompanhando durante essa semana, que estiveram me auxiliando, fazendo com que essa programação fosse realizada. E aí eu queria chamar aqui as pessoas que me agradeceram, né? A Nádia, a Cleane aqui foram as pessoas que estiveram nos auxiliando, nos ajudando. Existem outras pessoas que também estão nos ajudando, fazem parte dessa programação, mas que estão ali nos bastidores também. Mas eu queria estender o meu agradecimento a você, Nádia, a líder do Ministério da Família e líder em muitas outras áreas da nossa igreja também. A nossa irmã Cleane também nos auxiliou muito essa semana. Para aqueles que não viram a nossa programação especial dos Dias dos Namorados, a irmã Cleane, ela também é a minha esposa, a minha companheira de viagem, a minha companheira de ministério também. Temos lutado essas batalhas espirituais a cada dia juntos e tenho certeza que Deus tem nos abençoado, proporcionado grandes bênçãos também. Então que Deus continue abençoando vocês, continue derramando bênçãos sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, sobre as suas filhas também, e que Ele continue também nos preparando e fazendo com que a nossa família espiritual venha a estreitar os laços para, enfim, podermos ver o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Também quero agradecer a você, pastor Robert, por ter aceitado o desafio. Foi uma semana de gravações corrida, cansativas, mas chegamos ao fim. E tenho certeza que grandes bênçãos o Senhor derramou sobre nós, nossa família, através da mensagem da palavra do Senhor que o Senhor trouxe para cada um de nós. Muito obrigado. Deus abençoe seu ministério e sua família. Também não poderia deixar de agradecer a cada um dos líderes que, com as famílias de cada igreja, foi compartilhando e convidando os seus líderes a compartilhar também a mensagem através dessa semana. E que eles possam ser abençoados e que as pessoas que assistirem também esse vídeo, eles possam ser abençoados por Deus. Então, nós agradecemos a todos e que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho e tenho certeza que Deus estará abençoando a sua família. Amém.